Meus amigos e queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Este é o quadro Tarde com Deus, espaço do Departamento de Evangelismo e Discipulado da AD Belém sede, sob a direção do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e do vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, e coordenação do pastor Antônio Mardônio e pastor Josiel Moraes. Eu sou o presbítero Gladson Fernandes e o departamento de evangelismo da nossa sede está todos os domingos nos seguintes locais aqui em São Paulo. São 5 equipes. A equipe 1 está no Parque do Belém a partir das 11h45 da manhã. Você que deseja fazer parte também da equipe 2 no Lago da Concórdia, a partir das 12h30, meio-dia e 30, ali no Largo da Concórdia, também no domingo. No domingo também a equipe 3 está no metrô Armênia, a partir das 16 horas. A equipe 4 está no metrô Brescia, a partir das 11h45 da manhã. E a equipe 5 está no Sesc Belém, a partir das 11h45 da manhã. Venha falar conosco que Jesus Cristo salva, cura, batiza com Espírito Santo e que em breve voltará. O quadro Tarde com Deus acontece aqui na Rádio AD Belém FM 88.7, de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 18 horas. Acesse as nossas redes sociais da Rádio de Belém SP, FM 88.7, envie as suas perguntas, sugestões e pedidos de oração para o WhatsApp da rádio, que é o 11 2081 0475. Repetindo o WhatsApp da rádio, 2081 0475. Ouça a rádio também através do site www.radioadbelém.sp.com.br ou sintonize aí no seu rádio FM 88.7 e ouça música evangélica de boa qualidade. Bem, meus amados irmãos, está chegando agora o momento de nós trazermos aos vossos corações a palavra de Deus. Hoje estaremos lendo o Salmo de número 15, versículo 1 ao versículo 5, o perfil do verdadeiro cidadão dos céus. O perfil do verdadeiro cidadão dos céus. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 15, versículo 1 ao 5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Meus irmãos, no Salmo de número 15, nós encontramos preciosas lições sobre o caráter e o perfil do verdadeiro cidadão dos céus. O crente, ele tem dupla cidadania, uma terrestre e outra celestial. Para ser cidadão da terra, é necessário que possa exercer os seus deveres e direitos civis, mas para ser cidadão do céu, nós temos que ver que as qualificações requeridas são muito mais elevadas. Nós temos aqui 2 perguntas logo no início desse salmo. Nós cremos que Davi estava em atitude de oração, ao ser levado a perguntar a Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Com esta pergunta, o salmista obteve mais do que uma resposta para si mesmo, obteve uma revelação das qualidades necessárias a todos os que querem ir para o céu. Eu lembro que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o saudoso cantor Adilson Gigante,
Encontrei ele uma vez lá na igreja em Patinga, numa congregaçãozinha bem pequena, numa época que ele estava no auge do seu ministério. Até admirei aquele cantor famoso no auge, louvando a Deus numa congregação bem pequenininha ali em Patinga. E ele tem um louvor que fala do cidadão do céu, né? Um dos louvores mais famosos dele é o louvor Cidadão no Céu. Então é quase que impossível nós meditarmos num tema desse sem lembrar no saudoso Adilson Gigante o seu hino Cidadão do Céu. Mas Davi, ele apresenta aqui duas perguntas: quem habitará no tabernáculo de Deus? O salmista, ele conhecia o tabernáculo terrestre que fora construído no deserto. Era um lugar santo, ali se manifestava a presença de Deus. Davi também sabia da existência de um tabernáculo melhor, eterno, nos céus, mas ele queria saber quem seriam os seus habitantes. Quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Pergunta semelhante nós encontramos na Bíblia Sagrada quando o jovem rico falou para Jesus: bom mestre, né? O que há de fazer para herdar a vida eterna? Sempre houve uma indagação, uma curiosidade a respeito da vindoura, a respeito do novo mundo, a respeito da eternidade. Também nós encontramos aquele carcereiro em Filipe perguntando para os discípulos: o que eu posso fazer para ser salvo? Ou seja, o que eu posso fazer para também entrar na eternidade e fazer parte do carro da salvação? Nós vemos que a igreja, ela é comparada como um tabernáculo, mas um tabernáculo que está sempre em movimento. O tabernáculo ali no deserto estava sempre em movimento, e a igreja do Senhor Jesus, ela está sempre em movimento, porque a nossa morada, ela não é aqui nessa terra. A nossa morada é eternamente no céu, novos céus e nova terra com o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda fala assim: quem morará no teu santo monte? Em Israel havia muitas cidades e aldeias, entretanto era um privilégio morar no Monte Sião. Tem até um louvor que fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então a habitação de Deus, estar junto com Deus, significa o monte, significa segurança, significa que aquele que confia no Senhor nunca será abalado. E nós vemos então que Davi, ele nos apresenta as respostas esclarecedoras para o Salmo de número 15. A Bíblia é tão rica, tão maravilhosa, que por mais que você venha extrair diariamente todas as mensagens que você possa extrair, sempre vai ter aquele gostinho de quero mais, porque a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia, ela é um poço inesgotável de riquezas, de sabedorias, de lições, de aprendizagens. E o Salmo de número 15, muito embora esses 5 versículos só apresente nessa leitura que nós fizemos nessa tarde, muitas e muitas lições. O Salmo 15 nós encontramos pelo menos 11 qualidades que indicam o perfil do verdadeiro cidadão dos céus. Ele fala assim: a primeira qualificação diante de Deus é aquele que anda em sinceridade. São as qualificações diante de Deus. Na verdade, são 2 tipos de qualificações nos 5 versículos do Salmo. A primeira qualificação que nós encontramos é as qualificações diante de Deus. E a segunda qualificação que nós encontramos nos 5 versículos são as qualificações diante dos homens. Para ser um verdadeiro cidadão do céu, o homem e a mulher de Deus, o crente, o novo convertido, aquele que aceita Jesus, ele tem que ter essas qualificações, tanto diante de Deus como diante dos homens. E a primeira coisa que nós vemos aqui no Salmo é que anda em sinceridade. Esta é a qualidade do verdadeiro cidadão do céu, demonstrada primordialmente diante de Deus.
Em Gênesis 17 nós vemos Deus falando com Noé, falando com Abrão: anda na minha presença e ser perfeito. Isso equivale a ser íntegro diante do Senhor. A palavra hebraica de integridade é tamim, significando que o indivíduo íntegro é aquele que diz o que faz e faz o que diz. O apóstolo Paulo faz uma idêntica exortação: procura apresentar-se diante de Deus aprovado. Isso é andar em sinceridade. Mas nós somos pecadores. Como nós vamos andar em sinceridade? Nós somos pecadores. Como nós vamos nos apresentar justo diante de Deus? Se a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus, mas o apóstolo, ele nos traz nos seus ensinamentos a doutrina da justificação. Nós somos justos diante de Cristo. A justiça de Cristo nas nossas vidas, a justificação de Cristo nas nossas vidas nos dá condições de andarmos em sinceridade com Deus. E a sinceridade, ela não é parte da nossa força, não é porque nós temos muita força, mas parte do nosso coração, da nossa vontade em estarmos íntegros e fiéis e sinceros diante de Deus. Como o salmista disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. A sinceridade é nós dependermos de Deus para tudo, até para orarmos ao Senhor Deus. Os discípulos disseram: Senhor, ajuda-nos na nossa incredulidade. Sinceridade é nós reconhecermos o nosso papel de pecador e a nossa dependência daquele que é justo, daquele que é santo, daquele que é o Todo-Poderoso. E também o cidadão do céu, um dos seus perfis é praticar a justiça. A justiça, ela emana de Deus. O crente só consegue viver bem diante do Senhor se tiver a justiça divina. Noé foi um grande exemplo disso. Ele praticava a justiça e praticava a retidão. E Davi também, ele reconhecia, porque ele falou no Salmo 23: guia-me pelas veredas da tua justiça. Muito embora nós sejamos pecadores, nosso coração deseja degustar da justiça de Deus, caminhar no caminho justo, no caminho santo, no caminho reto, que é o caminho do Senhor. O caminho do homem é cheio de enganações, o caminho do homem é cheio de armadilhas, mas o caminho do nosso Deus é um caminho reto e nós sabemos para onde ele vai dar. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o crente, ele tem o caminho da retidão, e a retidão está na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos também as qualificações que o cidadão do céu deve ter diante dos homens. Não é porque nós somos cidadão dos céus que não vamos ter que prestar a nossa obrigação a respeito da justiça aqui na face da terra. Nós vemos que essas qualificações referentes ao comportamento ou conduta ética do cidadão dos céus. Davi, ele disse no Salmo que aquele que é cidadão do céu, ele primeiro, ele fala a verdade. Falar a verdade. Em consequência, temos as características básicas da pessoa que só fala a verdade no versículo 2. Fala verazmente segundo o seu coração. E em segundo lugar também, não difama o próximo. Difamar vem do latim difamare, significando tirar a boa fama ou o crédito, falar mal de alguém. O cidadão do céu, ele não fala mal de ninguém e nem aceita que fale mal do seu próximo, não aceita a afronta contra o seu próximo. O cidadão do céu é capaz de suportar a afronta contra si mesmo, demonstrando o fruto do Espírito na longanimidade, mas não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. O espírito do fuxico não pode existir no meio dos crentes em Jesus Cristo. O disse-me disse é um instrumento utilizado pelo inimigo para semear a intriga e a discórdia entre os irmãos. Então, meus amados, para que o Senhor possa receber a nossa oração, para que possamos habitar no tabernáculo do Senhor, para que possamos desfrutar das virtudes do século vindouro, para que possamos gozar a alegria de estar andando
andando no caminho da salvação, nós temos também que observar a nossa relação para com o próximo, para com o semelhante, não cairmos nas armadilhas do nosso adversário que quer nos colocar em embaraços, a fim de que nós venhamos a perder a salvação. E também o cidadão do céu, ele despreza o réprobo. Réprobo é sinônimo de reprovado, de mal, de perverso. O cidadão dos céus não pode aprovar por ação ou omissão o comportamento dos ímpios. Deve amá-los espiritualmente, como Cristo os ama, mas desprezá-lo em suas práticas pecaminosas. Nós vemos o exemplo disso de Neemias. Neemias, ouvindo o falso convite de Sambalate, Tobias o Gesem, logo o desprezou, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. A obra que nós fazemos nessa terra é muito grande, é muito importante para que venhamos a nos atentar aos convites de corrupção, aos convites do mal que todos os dias estão nos cercando aqui nessa terra. Aquele que é o cidadão do céu, ele honra aqueles que temem a Deus. Os que temem a Deus, de modo geral, estão entre os que são considerados como lixos e escórias desse mundo. Desse modo, só quem está em condições de honrar aos que temem a Deus são os verdadeiros cidadãos dos céus. Os pais crentes devem amar e honrar os seus filhos. Estes devem honrar os seus pais. Os esposos devem honrar as esposas e vice-versa. Os fiéis devem honrar os pastores e os pastores devem honrar os fiéis. O cidadão dos céus, ele cumpre os seus compromissos aqui na face da terra. Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é porque nós somos cidadão dos céus que vamos viver desleixado com as nossas obrigações aqui na face da terra. Muito pelo contrário, o crente deve dar exemplo em tudo, para que aconteça na vida dele o que aconteceu na vida de Eliseu, quando a mulher diz para o seu esposo: temos visto que aquele que passa sempre por nós é um grande homem de Deus. Aleluia. Que Deus em Cristo venha abençoar a tua vida nesta rápida meditação que estivemos aqui nessa tarde. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem estará no teu santo monte? Aquele que tem na sua vida, destacado na sua alma, estampado no seu ser, as qualificações de um verdadeiro cidadão dos céus. Está chegando o momento de nós trazermos a oração. A Bíblia diz que a oração da fé, ela salva um doente. Então você creia comigo e ore comigo nesse momento, nesse instante. Senhor Deus e eterno Pai, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, estenda tuas mãos agora sobre a vida de cada ouvinte aqui da Rádio AD Belém SP. Estenda tuas mãos, Senhor Deus, sobre a cada necessitado, para que a cura, para que a libertação, para que a transformação de vida, para, Senhor Deus, que o enchimento do Espírito Santo aconteça na vida desse homem, dessa mulher que quer te servir melhor, aquele que está buscando a santidade, buscando a santificação, buscando, Senhor Deus, poder e graça para se achegar diante de ti, aquele, Senhor Deus, que por nada desse mundo quer perder o contato com o Salvador. Estenda tuas mãos agora, Senhor Deus, e abençoa, dando paz, dando tranquilidade, trazendo as bênçãos que enriquecem e não acrescenta dores, trazendo as bênçãos na vida espiritual, material, familiar, ministerial. Abençoa, meu Deus, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, nós te pedimos, ó Pai. Glória a Deus. Esse foi o quadro Tarde com Deus, um espaço do Departamento de Evangelismo e Discipulado da AD Belém Sede. E hoje foi apresentado por mim, presbítero Gladson Fernandes. Participe dos próximos programas enviando suas perguntas, sugestões e pedidos de oração
Participe também dos nossos cultos presenciais aqui em nossa sede. O endereço é Rua Doutor Fon 140, no Belenzinho, próximo ao metrô Belém, ou em qualquer igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, mais próxima da sua casa. E principalmente também quero reforçar o convite para esses dias de escola bíblica. É a 78ª Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aonde obreiros, homens, mulheres do Brasil inteiro estão aqui aprendendo a palavra de Deus, e você é o nosso convidado especial. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.